Apocalipse 3, eu leio do verso 7 ao verso 13. Acompanhe a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, e que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nós temos, como tenho falado, ministrado aos domingos as cartas do Apocalipse. A primeira carta fora a igreja em Éfeso. A última será a igreja em Laodiceia. São 7 cartas, são 7 igrejas, e aqui nós estamos diante da 6ª carta do Apocalipse. A 6ª carta do céu, a igreja chamada Filadélfia. A esta igreja, João recebe revelação de Deus, mensagem de Deus, e ministra a igreja Filadélfia. Eu queria dar como tema a nossa mensagem a esta carta, a igreja fiel. Filadélfia era uma igreja extremamente fiel ao Senhor. Há alguns pontos interessantes nesta carta, alguns pontos interessantes neste texto. Primeiro, entre as 7 igrejas que nós temos estudado, domingo que vem vai ser a última igreja, que é Laodiceia. Entre as 7 igrejas, esta igreja é a única igreja, Filadélfia, é a única igreja que não é repreendida pelo Senhor, mas é elogiada pelo Senhor. O Senhor a elogia, ela recebe grandes elogios. Tantas demais igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, todas estas 5 igrejas, e também Laodiceia, que é a 7ª, recebem repreensões do Senhor, recebem correções do Senhor. O Senhor fala que conhecia a obra de cada uma e diz em seguida: tenho, porém, contra ti. Eu conheço e tenho algumas coisas contra vocês. Mas, Filadélfia, o Senhor não tinha nada contra a igreja e tece grandes elogios a esta abençoada igreja. Filadélfia significa amor fraterno. Ao amor, há 3 palavras que definem o amor no grego: é o amor ágape, o amor eros e o amor filéu. Ágape é o amor sacrificial, amor eros é o amor sexual e o amor filéu é o amor de amizade, de amigos. Filadélfia, significa amor fraterno, amigos, somos amigos, vivemos este amor fraterno. Esta igreja foi fundada, a cidade de Filadélfia, foi fundada para ser o centro da difusão da língua e do costume grego. Então, costume grego, difusão do costume, difusão da língua, a cidade de Filadélfia tinha esta missão. E nesta cidade havia esta igreja, a igreja de Filadélfia. Eu queria apresentar este texto aos amados em apenas 3 pontos nesta noite. Primeiro, a apresentação de Jesus à igreja. Segundo, as marcas desta igreja. Em terceiro, as recompensas que esta igreja receberia do Senhor. Repito, a apresentação de Jesus à igreja, como ele se apresenta. Em segundo lugar, falarei sobre
as marcas desta igreja. Em terceiro, as recompensas que o Senhor tem para a igreja de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Primeiro, Jesus se apresenta à igreja. Ele diz aí: ao anjo da igreja escreve. O anjo significa o líder da igreja, o pastor principal da igreja, que receberia a palavra e transmitiria à igreja. É a este que o Senhor está falando. E ao anjo da igreja escreve, diz o verso 7, estas coisas diz o santo. Ele se apresenta como santo, santo no seu caráter, santo nas suas palavras, santo em seus propósitos. Deus é todo santo. Santo significa separado, santo. Esse é o significado. Quando lemos a palavra do Senhor, nós perceberemos na palavra o quanto ela fala da santidade de Deus. Deus não se contamina, Deus não está ligado a coisas errôneas, erradas, a coisas imundas. Deus é santo. A Bíblia diz: sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Quando Isaías teve aquela visão maravilhosa, tremenda, poderosa, do trono de Deus, em Isaías capítulo 6, ele ouvia os serafins cantando, os anjos cantando, e os anjos cantavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, e com 2 voavam, clamando ao Senhor sobre a santidade de Deus. Isaías chega diante do Senhor, ele é impactado pela santidade, ele reconhece o seu pecado e diz: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos viram o Rei. Então, imediatamente, ao reconhecer o seu pecado, ele é purificado, ele é restaurado, ele é abençoado, ele é santificado. Aí então ele pôde ouvir a voz de Deus. Isaías 6 vai dizer: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías dá a resposta imediata: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele se santifica. A Bíblia diz no Novo Testamento que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o Senhor olha para esta igreja, Filadélfia, e ele diz: estas coisas diz o santo. Quem vai falar agora é o santo. Deus é santo, todo puro, todo consagrado, todo perfeito em todas as suas ações. Ele se apresenta também como o verdadeiro, deixa eu voltar aqui, ele se apresenta como o verdadeiro Senhor, voltar aqui que deu pane, o verdadeiro, autêntico e original. Essas coisas diz o santo, essas coisas diz o verdadeiro, ou seja, nele não há mentira, nele não há falsidade, no Senhor não há pirataria, no Senhor não há algo paralelo. Ele é o original, Ele é santo, Ele é autêntico, Ele é puro, Ele é cristalino, Ele é verdadeiro. João 14,6, Jesus se apresenta dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade, Deus é a verdade. Ele está se apresentando à igreja como o verdadeiro. Então eu tenho a verdade, eu possuo a verdade, eu sou a verdade. Ou seja, tudo que está fora de Jesus, tudo que está fora das coisas celestiais, tudo que está fora das coisas de Deus, não é verdade, porque a verdade está em Deus. A verdade está na palavra do Senhor, nos ensinamentos cristalinos bíblicos da palavra. Não aquilo que o pregador fala, mas aquilo que está na Bíblia. Por isso o pregador tem que falar o que está na Bíblia, porque a Bíblia é o livro da verdade absoluta de Deus, em nome de Jesus.
Então ele está se apresentando. Quem está dizendo aqui para vocês, Filadélfia, que Jesus é o santo, é o verdadeiro. Mas ele fala também, é aquele que tem todo o controle. Olha para o texto fala, aquele que tem a chave de Davi. Ao dizer, tem a chave de Davi, quer dizer que ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Ele tem o domínio, ele tem o poder, aquele que pode abrir, como diz o texto, e pode fechar. Aquele quando abre, ninguém fecha, mas aquele quando fecha, ninguém abre também. Mais à frente eu falo sobre isso, sobre a porta que é aberta, a porta que é fechada. Mas ele está dizendo, eu tenho todo o poder. Ele ainda se apresenta como aquele que ama. Se você olhar aí na palavra do Senhor, lá no versículo 9, na parte final, conhecer que eu te amei, está falando do amor de Jesus para com a igreja. O amor de Jesus para com cada pessoa. Evidente, é óbvio, quando eu falo em igreja, eu não estou pensando em paredes, eu não estou pensando em templos, eu estou pensando em pessoas. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está reunida aqui agora, neste templo. Ao terminar o culto, nós vamos para casa, o Elton vai ficar para cantar, que todo mundo foi embora, e nós vamos para casa. Então a igreja está indo para casa e aqui fica o templo, que você é a igreja. E ele está dizendo, eu sou aquele, e vão conhecer que eu sou aquele que ama a igreja. Mas eu só não amo a igreja, como também eu sou aquele que guarda a igreja. Fala aí que ele vai guardar na hora da provação que virá sobre o mundo. Virá uma grande provação sobre o mundo e eu vou te guardar. Você estará guardado pelo meu poder, guardado por mim. Veja aqui inicialmente, santo verdadeiro, tem um controle, ama, guarda, e aquele que, diante de todas estas verdades, ele diz ainda, eu vou voltar. Aquele que voltará, diz aqui a palavra do Senhor, verso 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou voltar, eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu tenho controle, eu te guardo, eu te amo, e eu vou voltar. Vocês não ficarão sozinhos, não ficarão abandonados, largados, deixados. Eu voltarei para vocês. E ele dá essa ênfase, conserva o que tens, conserva, para que ninguém tome a sua coroa. Os irmãos lembram que a Bíblia diz, ele fala quando ele escreve a carta à igreja em Esmirna, no capítulo 2, versículo 10, parte final, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem é fiel receberá a coroa da vida. E aqui ele diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é conservar o que tens? Conserve a tua fidelidade. Continue sendo fiel ao Senhor. Veja como ele se apresenta à igreja, também aquele que recompensará os vencedores. Nas 7 igrejas, todas elas terminam dizendo, ao vencedor vou fazer isto, ao vencedor vou fazer aquilo, ao vencedor vou fazer aquilo outro. Ou seja, o Senhor, ele recompensará aqueles que vencerem. Quem são os vencedores? São aquelas são aqueles que permanecem ao lado do Senhor até a sua volta, até o seu retorno, quando ele há de voltar para buscar a sua igreja. A promessa na Bíblia que Jesus voltará ao soar da última trombeta, ele voltará para buscar a sua igreja. E ele diz, venho, e acrescenta, sem demora, não vai demorar. Então conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que você não perca a coroa, conserva o que tens. E após dizer isso, nós falamos aqui, segundo lugar, as marcas da igreja em Filadélfia. Quais eram as marcas da igreja em Filadélfia? Põe a câmera do centro, por favor, quem está em casa fica mais fácil assistir. Quais são as marcas da igreja em Filadélfia? Essa igreja é marcada por muitas verdades,
por muitas coisas maravilhosas. E quais eram as marcas da igreja de Filadélfia? A primeira marca da igreja em Filadélfia, ele diz assim, ó: tens pouca força. Tens pouca força. Veja aí no texto comigo sagrado, texto sagrado, verso 8, está escrito: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. A igreja de Filadélfia era fraca em números e nas finanças, porque é uma cidade importante, mas uma igreja pequena. Uma cidade de destaque, mas uma igreja pequena. Apesar da pouca força desta igreja, ela era extremamente fiel ao Senhor. Tens pouca força, mas ele diz: guardaste a minha palavra. Guardaste a minha palavra. Isso aqui revela para nós compromisso com a palavra. A igreja de Filadélfia tinha compromisso, era compromissada com a palavra do Senhor nosso Deus. Eu vou ler o texto de novo. Que tens pouca força, entretanto, apesar das poucas forças, guardaste a minha palavra. Vocês estão preservando a minha palavra. Lá no versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra da minha perseverança vocês estão guardando, vocês não estão negando, vocês estão firmes nela, vocês estão apegados a ela, vocês não estão negligenciando, não estão abandonando, vocês guardaram a minha palavra. Ou seja, tanta dificuldade vocês estão passando, tantas provações, tantas tentações, tantas lutas, tantos aborrecimentos, tantas coisas negativas, tantas coisas perniciosas acontecendo, mas vocês, apesar de serem fracos, apesar de ser um pequeno número, apesar de não ter condições financeiras e outros tipos, materiais, vocês guardaram a minha palavra. Eu estou vendo isto, eu conheço as obras de vocês. Vocês não usaram a pouca força para negligenciar a minha palavra. Vocês não usaram a pouca força para comprometer a minha palavra, para vender, mercadejar a minha palavra. Vocês guardaram a minha palavra. Vocês têm um compromisso com a minha palavra. Ele diz mais: não negaste o meu nome. Meu nome é honrado na vida de vocês. Eu conheço as obras de vocês. Não negaste o meu nome, apesar das poucas forças. Vocês vestiram a camisa do Evangelho. Vocês vestiram a camisa da santidade. Vocês vestiram a camisa da consagração. Vocês estão firmes comigo. Vocês estão apegados comigo. E nada nem ninguém conseguiu que vocês viessem a me abandonar, a me desprezar, a me deixar, a me largar e a envergonhar o meu nome. Então vocês de Filadélfia, apesar da pouca força, vocês não negaram o meu nome. Veja que outras igrejas ele fala de pessoas que se contaminaram, de pessoas que se venderam, de pessoas que aceitaram que não podia ser aceitado, de pessoas que iriam misturar tudo, que toleravam o que era intolerável por Deus, que amavam o que Deus odiava. Mas aqui ele fala: vocês não negaram o meu nome. Cada cristão carrega o nome de Jesus. Cada cristão carrega o nome de Jesus Cristo. E nós, como cristãos, temos que honrar o nome de Jesus. Conta-se que certa feita Alexandre o Grande, ele encontra um soldado caído, um soldado acovardado, com medo. E ele pergunta àquele soldado: meu jovem, qual é o teu nome? Ele responde: meu nome é Alexandre. É o mesmo de Alexandre o Grande. Ele fala: filho, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque esse nome não compete, não comporta
agir desta forma, que Alexandre era o conquistador, batalhador, homem de visão, visionário, etc. O cristão também tem que ser assim. E esta igreja não negava o nome de Jesus. Imagina você, a alegria de Jesus, o prazer de Jesus, a satisfação de Jesus, a honra de Jesus, a glória de Jesus, ao ver aquelas pessoas tão fracas, mas comprometidas, compromissadas com a pessoa bendita de Jesus, porque era uma igreja totalmente fiel. Uma igreja fiel ao Senhor, fiel no caráter, fiel nas palavras, fiel no procedimento ao nome do Senhor. Ela tinha coragem e fé para o sagrado radicalismo por Jesus. Ela estava com Jesus e não abria mão. Ela não abria mão de princípios bíblicos, não abria mão de princípios cristãos, não abria mão do seu caráter. Nós estamos com Jesus, nós abraçamos a fé em Jesus, nós servimos a Jesus, e nós vamos ficar aqui a vida inteira ao lado de Jesus, que nós vamos honrar o nome dEle, que nós somos representantes do Senhor nessa terra. E diante disso ela vivia esse radicalismo por Jesus, não se misturava. Misturar no sentido de profanar as coisas celestiais, cristãs. Misturar no sentido de contaminar coisas limpas com coisas sujas, mas mantinha a sua pureza. Pouca força. Quem se convertia, os bens eram confiscados, perdia posição social, não tinha vez no comércio, porque se dizia cristão, não tinha vez no comércio. Alguém me perguntava ontem sobre, no passado, se os crentes cristãos eram queimados. Eu dizia sim, eram queimados por causa da sua fé, mas mantinham-se firmes ao lado de Jesus, não negavam. Eram levados à morte, mas preferiam morrer do que negar Jesus. Tal como Policarpo, que fora bispo em Esmina, que eu já falei aqui, quando pediu para ele negar a fé, ele disse: eu não vou negar, vou ficar firme com ele. Morreu queimado, mas honrou o nome de Jesus. Esta igreja honrava Jesus, essa igreja glorificava Jesus, essa igreja bendizia o nome santo de Jesus, essa igreja era perseverante, ela perseverava, diz aqui a palavra do Senhor no versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, guardaste a palavra da minha perseverança. Ela perseverava na conduta, ela sabia também, irmãos, aproveitar cada oportunidade. As oportunidades eram aproveitadas por esta igreja. Ela não perdia a oportunidade que o Senhor lhe concedia. Eu me detenho um pouco aqui agora. Diz a Bíblia, verso 1, verso 7 e verso 8. Após se apresentar, o santo verdadeiro tem a chave de Davi, ele diz que abre e ninguém fechará, que fecha, ninguém abrirá. Verso 8. Ele fala: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tenho colocado diante de ti uma porta aberta. O que é esta porta? O que significa esta porta? Que porta é esta? É a porta da oportunidade para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porta na Bíblia, porta aberta na Bíblia, sempre está ligado à oportunidade de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre isto. 2 Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Paulo diz que chegou a Trode para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E uma porta se me abriu no Senhor. Uma porta foi-me aberta. Colossenses 4:3.
Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Paulo diz: eu estou algemado com Cristo, eu tenho que pregar a Cristo, eu tenho que anunciar a Cristo. Eu estou suplicando a vocês que orem por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Deus nos abra a porta à palavra, porque nós queremos pregar, nós queremos anunciar a palavra do Senhor. Nós queremos proclamar a palavra de Deus. E para que esta palavra seja proclamada, nós precisamos que o Senhor Deus nos abra porta. Atos 14, 27. Ali chegados, reunidos a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Paulo tornou o apóstolo aos gentios. Uma porta foi aberta, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, verso 9, ele fala: uma porta grande, uma porta gigantesca se me abriu para pregar o Evangelho. Voltando aqui, a igreja de Filadélfia, ele está nos ensinando que esta igreja sabia aproveitar as oportunidades. Eu coloco aqui na tela Martim Lutero e o hino dele, Castelo Forte. Diz assim o hino: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanha tais e astúcias infernais iguais não há na terra. A nossa força, diz o hino, nada faz. Estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz. Somos protegidos. Defende-nos Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Aí ele diz mais: se de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, nada nos assustará, não vou ficar assustado, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. O que esse texto tem a ver com o nosso texto? Ele diz no hino: a nossa força nada faz. Nós estamos perdidos, mas Deus, nosso Deus, socorro traz e somos protegidos. Tens pouca força, mas eu abri uma porta para vocês. Tenho aberto uma porta. Eis que tenho posto, gente, uma porta aberta. Ou seja, a igreja estava em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, aonde estava sendo divulgada a cultura judaica, grega, a língua grega, a cultura grega, os costumes gregos. O Senhor fala: igreja, eu te coloquei aí, não para divulgar a cultura e a língua, mas para divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja com pouca força, e pessoas que passavam por Filadélfia, indo de um lugar para o outro, passando pela cidade, a igreja não perdia a oportunidade de falar do amor de Deus. A igreja não perdia a oportunidade de testemunhar a sua fidelidade à palavra do Senhor. A igreja não perdia a oportunidade de honrar o nome do Senhor. Quem sabe grandes negócios eram ofertados à igreja, às pessoas. Grandes oportunidades surgiam para as pessoas no mundo pagão, no mundo corrompido, mas a igreja diz: não, nós temos um compromisso com o Senhor, nós honramos o nome do Senhor. Esta igreja, irmãos e irmãs, sabia aproveitar as oportunidades. Lutero, um homem baixinho, atarracado, um homem pequeno, mas que causou e trouxe a revolução, a reforma do século XVI, desafiou todo o poder da época para levar as pessoas de volta à palavra. Ele tinha pouca força, ele não tinha capacidade material, ele não tinha capacidade financeira, ele não tinha recursos, mas ele tinha Deus. E quando ele viu que uma porta estava aberta para pregar o Evangelho, ele começa a pregar nas praças, nas ruas, nas universidades, nas escolas, para todas as pessoas. Começa a escrever,
e seus escritos são divulgados, são lidos. As autoridades o prendem. Diz para ele: você nega o que você escreveu, renuncia o que você escreveu. Ele disse: só posso renunciar se vocês provarem para mim tudo que eu falei está contrário à palavra. Pois se tudo que eu falei está na palavra, eu não renuncio, porque eu estou com a palavra. E veja, irmãos, aquele homem baixinho, aquele homem pequeno, aquele homem sem grandes capacidades materiais, mas de íntima comunhão com Deus, fortalecido por Deus, ele aproveita a oportunidade. E nós todos hoje, todos cristãos evangélicos, toda a igreja reformada, é fruto do trabalho de Martim Lutero. Depois Deus levanta John Calvino, levanta outros homens, grandes personagens, que o nome não vem ao caso neste momento, mas grandes pessoas, para continuar propagando o Evangelho. Mas igreja, pessoas, que não diziam assim: eu sou fraco, eu não tenho condição, eu não tenho preparo, eu não tenho capacidade. Não, viu uma porta aberta, Deus está abrindo esta porta, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. Ah, irmãos, havia um homem, grande amigo, presbítero de uma igreja que nós estávamos, presbítero Aníbal, um homem que era um evangelista nato. Impossível sentar ao lado de uma pessoa sem falar de Jesus para aquela pessoa. E um dia o diácono o visitou, e o diácono já ia embora. Ele leva o diácono até a rodoviária, que o diácono ia pegar o ônibus para ir voltar para a sua cidade. E ao levar o diácono ao ônibus, à rodoviária, ele acompanha o diácono até adentrar ao ônibus. E o diácono sendo do lado de um homem que já estava sentado na poltrona ali no ônibus. Ele viu que aquele homem sentado ao lado não era cristão. Ele entra no ônibus e fala assim: meu senhor, eu não te conheço, mas esse meu amigo que vai sentar do teu lado, vai viajar contigo, ele tem uma palavra para o Senhor, que poderá salvar a tua vida. Preste bem atenção no que vai falar. Ele virou as costas, desceu e foi embora. E o diácono disse para ele: pastor, eu tive que evangelizar, porque ele falou: aquele homem ficou perguntando, o que vai salvar a minha vida está em perigo, o que está acontecendo? Me fala algo aí. Aí ele pregou o evangelho para aquele homem, porque uma porta foi aberta. Nessa pandemia, nessa calamidade, pessoas em depressão, pessoas em angústia, pessoas sofrendo, pessoas sem esperança, pessoas abatidas. Quanta porta Deus está nos abrindo para anunciar o Evangelho de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quanta porta Deus está nos abrindo. E veja que ele fala no texto, que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas, se ele fechar, ninguém abre. Por isso que nós devemos aproveitar as portas que por ele têm sido abertas em nome de Jesus. Lembram quando Deus chama Noé e manda Noé construir uma bela arca? E Noé constrói a arca, ele prega para as pessoas. E quando começa o dilúvio, Noé entra na arca com a família, a esposa, 3 filhos e 3 noras, e toda a bicharada. Diz a Bíblia que Deus fechou a porta da arca. Deus a fechou. Ninguém conseguiu abrir depois. Por isso a porta está aberta, a porta da salvação está aberta, a porta da graça está aberta, a porta para pregar o Evangelho está aberta. Enquanto esta porta está aberta, não deixe de entrar por ela. Não deixe de aproveitar as oportunidades. E Deus está chamando esta igreja a aproveitar toda e qualquer oportunidade. Mas neste texto sagrado também, nós vamos observar as recompensas para esta igreja. Qual fora a primeira recompensa? Os inimigos serão levados a reconhecer aquele e aquela que Deus ama. Veja com a Bíblia, veja no texto comigo, eu leio para você de novo, versículo 9. Verso 9. Eis farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Pessoas zombam de você, pela sua fé, da sua consagração,
sua vida com Deus, tiram sarro de você, fazem piada a seu respeito, elas vão prostrar e vão reconhecer que você é amado por Deus. Elas vão reconhecer que você é amado por Deus. Isaías 60, 14. Também virão de ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Todos que te desdenharam vão prostrar e vai reconhecer que tu és santo de Deus, que tu é propriedade do Senhor. A Bíblia também diz, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então qual é a recompensa? Terão que reconhecer que os cristãos estavam certos. É isso que Apocalipse está dizendo. Volta Noé. Noé entra na arca. Começa o dilúvio, começa a chover. E pessoas começam a correr da chuva. Quem sabe, pega o seu filho no colo e a chuva está vindo e sobe numa pedra, sem cair da pedra. Sobe numa pedra e fica lá na pedra. Eu saí da cama, ninguém em casa, sumiu, voltou. Sai de uma pedra, com o filhinho no colo, e a água está vindo. E a água está vindo, e a água está vindo. O que aquela pessoa fala? Ah, Noé estava certo. Por que eu não dei ouvido a Noé? Noé estava certo. Se eu tivesse entrado na arca, eu estaria vivo, meu filhinho estaria vivo, minha esposa estaria vivo, minha família tinha se salvado. Eu rejeitei e a arca, a porta está fechada. A recompensa aqui, irmãos, que o seu sacrifício, a sua santidade, a sua consagração, o seu compromisso com a palavra, o não negar o nome do Senhor, aqueles que zombaram de você, achando que está perdendo o tempo, que ser crente é chatice, ser cristão é chatice, ir na igreja é perda de tempo, tem que curtir a vida, tem que fazer as coisas do mundo, deixa de igreja, e vocês vão reconhecer, você estava certo e eu estava errado. Só que será tarde demais. Não haverá mais salvação para eles. O texto sagrado diz: a porta que Deus fecha, ninguém abrirá. Que abre, ninguém fechará. E que fecha, e ninguém abrirá. Se você está sendo convidado para aceitar a Jesus, compromisso com Deus, com a palavra do Senhor, se afirme com Ele. Não perca a oportunidade. Conheça as tuas obras. Essa igreja de Filadélfia não tem nenhuma reclamação de Jesus sobre ela, só elogios. Eu já disse. É ter compromisso com a palavra. No seu comércio, tem que ter compromisso com a palavra. Na sua empresa, tem que ter compromisso com a palavra. No seu escritório, tem que ter compromisso com a palavra de Deus, com o nome de Jesus. Você só pode vender e negociar aquilo que honra Jesus. Eu já contei aqui de um homem, certa feita, essa pessoa já morreu. Diz, pastor, vão lembrar que eu já contei algumas vezes aqui. Eu estou montando um negócio, podia orar por mim, para o meu negócio? Vai ser uma bênção, vai prosperar. Falei, irmão, eu fiquei empolgado com ele, né? Que benção, vai montar um negócio, que legal, maravilha, vamos orar, Deus vai abençoar. Eu falava para ele, vai ser uma maravilha, irmão, vamos orar. Antes de orar, eu perguntei, o que o irmão vai montar? Pastor, vou montar um alambique, fazer cachaça. Eu dei aquele olhar, de vez em quando eu dou para o som assim, meio fulminante. Só uma brincadeira, os caras lá são 10. Aquele olhar fulminante, pastoral. Ele já olhou, mas não vou vender para crente, pastor. Aí piorou ainda, irmão. Piorou ainda. Como é que eu vou orar para Deus abençoar você para vender um negócio que tem destruído tantas famílias? Ah, vou vender a... Como é que chama? Narguilha, como é que chama aquilo? Oi? Tá usando, né? Brincadeira. Brincadeira, é pegadinha, tá? Brincadeira. Você sabia que era e caiu mesmo assim, né?
Vou vender narguilé. Vai fazer mal para as pessoas? Deus vai abençoar um troço desse? Não vai. Mas eu preciso ter lucro. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí outro vai dizer, não, eu vou me prostituir, mas meu trabalho. Não tem lógica. A igreja de Filadélfia tinha compromisso com Deus. Às vezes as pessoas querem ter lucro no mundo e perdem a bênção de Deus. Se você quer a bênção de Deus, saiba dizer não àquilo que o Senhor reprova. E a recompensa aqui será que as pessoas vão reconhecer se o povo estava certo. Se é o povo santo do Senhor. Há o arrebatamento da igreja, a igreja subindo e o outro olhando. O povo estava certo. Segundo, serão guardados da aprovação. O texto sagrado diz, guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre a terra, eu vou te guardar. Honrados por Deus. Veja o texto diz, ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Quando o povo lia isso aqui, meus irmãos, o povo entendia de uma forma brilhante, categórica, maravilhosa, extraordinária, impressionante. Porque em Filadélfia acontecia muitos terremotos. E por causa dos terremotos, dos abalos, terremotos, as pessoas tinham que sair de casa, tinham que mudar de casa, tinham que ir para outro canto. Não podia ficar ali não. Porque está caindo tudo, eu tenho que correr, está caindo. Mas Deus fala, eu vou fazer de vocês coluna no meu santuário. E vocês dali jamais sairá. Ou seja, você que está me honrando, eu vou te dar estabilidade na presença de Deus, no santuário de Deus, e vou te identificar com as coisas celestiais. Por isto, gravarei também sobre você o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vem da parte do meu Deus, e o novo e meu novo nome, nome de Jesus, nome de Deus, cidade de Deus. Ou seja, você faz parte da família celestial, da família espiritual. Você faz parte de uma nação santa, de um povo de propriedade exclusiva do Senhor, vivendo para a glória do Senhor, honrando o nome do Senhor. Amém, irmãos? É a bênção de Deus sobre a sua vida. Você sendo honrado. Você não negou o nome de Jesus, você recebe o nome de Jesus, o nome de Deus, da cidade de Deus, a quem tem a chave de Davi, o poder. Ele abre as portas das mansões celestiais, para você entrar e ter permanência na cidade santa, em nome do Senhor Jesus. Benção demais. Agora lembre que ele disse no verso 11, venho sem demora. Venho sem demora. Essa igreja é fiel. Mas veja comigo este texto, 1 João 2,28. Venho sem demora. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. 1 João 2,28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Você não pode se envergonhar, mas ter confiança, porque você permaneceu nele. Vou ilustrar isso aqui. Você permaneceu em Jesus. Você está firme em Jesus, convicto em Jesus, firmado em Jesus, apegado a Jesus. Soa a trombeta, Jesus vem. Ele volta. Venho sem demora. Você cheio de confiança. Fala, louvado seja o Senhor. Maranata, vem Jesus. E você sobe para estar com Ele, para sempre, no lar eterno. Para sempre, no lar eterno.
você não permanece em Jesus, não tem compromisso com a palavra, não honra o nome de Jesus, vive a vida relaxadamente, Jesus aparece vindo, você abaixa a cabeça envergonhado, e você sai envergonhado, e você perde a bênção de ir para o céu, e eternamente vai viver longe da presença do Senhor. Venho sem demora. Para aquele que permanece em Jesus, quando Ele se manifestar, você vai ter confiança. Se você não tem compromisso com Deus, você vai se afastar envergonhado. Ah, se eu tivesse dado ouvido àquela palavra. Ah, se eu tivesse mudado de vida. Ah, se eu tivesse me rendido a Jesus. Ah, se eu tivesse. Aí, tarde demais. Apocalipse diz que esses que ficaram, eles vão pedir algo para si, que as pessoas hoje fogem. Eles vão pedir para si a morte. Eles vão pedir que os montes cair sobre eles, que eles querem morrer. Mas diz Apocalipse que a morte vai fugir deles, que eles vão pagar um preço muito alto por ter rejeitado a Jesus. Ser fiel a Jesus. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia era fraca, sim, poucas forças, sim, mas tinha fidelidade ao Senhor, tinha consagração. Eles não negavam a palavra de Jesus nos atos, nas obras, eles honravam a palavra, eles não negavam o nome de Jesus. E Jesus fala: virá uma grande tribulação, uma grande provação, mas quanto a vocês, estão comigo, eu vou guardar todos vocês. Vocês estarão bem protegidos e guardados. Porque quem diz isto é o santo, é o verdadeiro, é o todo-poderoso. E ele conclui dizendo, eu concluo também, verso 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele ensina na forma geral e conclui no individual. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está dizendo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Porque se você não ouvir a voz do Espírito, será como nos dias de Noé: a porta se fecha e você fica a lamentar do lado de fora. Deus não quer que você fique lá de fora, que você entre. Como isso é possível? Entregando-se a vida e o coração para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Esteja preparado